Graça e paz, meus irmãos, do nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia a todos. Mais um sábado pela manhã do nosso culto de oração e aprove ao Senhor que hoje eu tenha a oportunidade de junto dividir a palavra do Senhor com os irmãos. Eu agradeço ao Senhor pela essa oportunidade, agradeço a Vanessa, a Roberta, as irmãs que estão à frente juntos nessa responsabilidade ministerial. Meus irmãos, nessa manhã eu queria dividir um texto que está lá no livro de Juízes. Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Vai tratar sobre Gideão, né? Aquilo que nós chamamos de o guerreiro Gideão. Alguns escritos dão essa nomenclatura para ele. Eu queria dividir com os irmãos um texto, o capítulo 6. Eu queria ler do versículo 7 ao versículo 12. Juízes capítulo 6, versículos 7 ao 12. A palavra do Senhor diz assim: Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta, que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adore os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, ó poderoso guerreiro. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor. Tua palavra foi aberta e que ela trate, Senhor. Que ela alcance o propósito, Senhor. Que ela alcance o propósito a qual ela está sendo direcionada. Eu oro, Senhor, e entrego ela, que é tua, Senhor, para a glória e louvor do teu nome. Amém. Amados irmãos, livro de Gideão, o contexto histórico básico, vai falar sobre uma apostasia. Novamente, né, o povo se apostata do Senhor. De uma forma, de maneira assim, eles passam a adorar a Baal, que era um deus de fertilidade. Nesse contexto aqui era um deus de fertilidade. E além disso, eles também cultuavam, exerciam o paganismo. Entre outras questões, eles usaram da idolatria para quebrar princípios perante ao Senhor. Em cima desse contexto de adoração a um Deus estranho, de apostasia e de quebra de princípio, eles passam a fazer o que? A serem oprimidos e a gritarem por aflição. Surge a figura dos midianitas e amalequitas. Esses povos são heranças de Ismael. Ismael, o filho de Abraão, com a concubina, né? Com Quétura, com a concubina Quétura. Então eles fazem parte da genealogia de Ismael com essa concubina e aí a formação do povo ismaelita. Segue o texto e a palavra do Senhor vai dizer que o povo estava vivendo de opressão. Nada que o povo fazia, nada que o povo construía, tudo que eles faziam, eles eram como uma espécie de. Esse povo amalequita e midianita era como uma espécie de gafanhoto. Eles vinham e devoravam tudo. Como diz a palavra do Senhor no versículo 5, eles vinham como enxames de gafanhotos. Ou seja, então, por causa de Midian, desse povo, Israel empobreceu. Empobreceu de maneira a surgir a figura de Gideão, que para que ele tivesse o sustento na vida dele, para a casa dele, assim como é provável que os demais irmãos no período, tudo que ele fazia ele tinha que fazer de forma escondida. Porque se o trabalho deles fosse demonstrado, eles eram devorados. Tudo que eles faziam eram devorados. Volto a repetir. De uma espécie de gafanhoto era esse povo. Destruía tudo aquilo que Israel levantou. Obviamente, irmãos, isso é um preço que o povo estava pagando por causa de uma idolatria, né? Por causa de uma apostasia, como eu bem disse no começo do texto.
Mas o que me chama a atenção? A partir do versículo 7, o povo passa a clamar ao Senhor. Eles passam a clamar ao Senhor por causa de Midian. E o Senhor manda um profeta. O Senhor manda um profeta para que o profeta fale com o povo, para que o profeta dê uma direção de Deus, uma direção dele para aquele povo. E é a esse é o trabalho, essa é a ideia do profeta, é agir de forma social, é, é falar para que o povo volte, para que o povo se arrependa, para que o povo volte daquelas coisas que eles estão fazendo que não agrada a Deus, que não estão de encontro com aquilo que o Senhor preparou para eles. Ou seja, o profeta vem, verifica, analisa a situação e pede restauração. Mas antes disso, não sem tratar pecado. O profeta vem e fala: vocês estão em pecado, vocês precisam sair, largar essa vida para que Deus volte a trabalhar na vida de vocês. A mensagem do profeta é: seja feita a vontade de Deus na vida de vocês. E os gafanhotos continuavam atuando. Pergunta, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, nós estamos 2021, século 21. Esse contexto aqui tem em torno, no mínimo, 3.000 anos atrás. Naquela mesma crise, nós enfrentamos uma crise hoje de gafanhotos, seja ele na área econômica, seja ele na área da saúde, seja os gafanhotos que apareceram na divisa da América do Sul. Mas o mundo está em crise, o mundo está vivendo de forma desproporcional. Todos os nossos esforços têm sido dobrados, eles têm sido feitos de forma a atuarmos como um retrabalho por tudo que nós estamos fazendo. Parece que nós, até antes da pandemia, trabalhamos, planejamos, mas está sendo tudo novamente retrabalhado por causa desses gafanhotos, de forma não literal, né, mas de forma analógica, que apareceram em nossas vidas. Nessa manhã, meus irmãos, o que eu queria dividir com vocês é o seguinte: mesmo nesse sistema, nesse momento de pandemia em que estamos passando, não quero ficar nessa caixa, não quero ficar nessa caixa da pandemia, do vírus, não, mas até anteriormente ou futuramente, nesse momento que nós estamos passando de opressão, de clamor, porque muitas vidas estão clamando ao Senhor por fome, por doença, por desemprego. Eu quero ler com vocês aquilo que o profeta disse para aquele povo e que o profeta, a palavra do Senhor, está dizendo para mim e para você nessa manhã. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem a outros deuses. Os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não deram ouvidos. O Senhor, assim como naquele contexto, o Senhor se levanta e diz: Eu sou o Deus que tirou vocês do Egito. Eu sou o Deus que livrei vocês da opressão. Nessa manhã, assim diz o Senhor: Eu sou o Deus que tiro vocês da opressão. Eu sou o Deus que tiro vocês do Egito. O profeta vem, pede para que o povo se arrependa daqueles pecados que eles estavam vivendo e traz à memória que o Eu Sou, o grande Eu Sou, é Ele quem trabalha em nossas vidas. É Ele que age em nossas vidas. E que num momento como esse de clamor, num momento como esse de opressão, clame a Ele, porque Ele pode nos tirar da opressão, Ele pode nos tirar do momento, seja ele qual for que nós estivermos passando. Segue o texto, meus irmãos, e assim como na palavra do Senhor está dizendo lá, há mais de 3-4 mil anos atrás, ela continua nos alertando hoje. A palavra, o profeta vem, o
profeta declara a palavra de Deus, mas o povo não ouve. Não diferente dos nossos dias, irmãos. Não diferente. O Senhor tem usado profetas em cima de profetas por meio da sua palavra e o povo não tem ouvido. A dificuldade não é ouvir talvez uma mula que fala, ouvir receber um sinal de algo. Não, a dificuldade é ouvir a palavra. A dificuldade é ouvir o profeta. E o Senhor traz à memória de novo: eu sou o Deus que tirou vocês do Egito. Por que dessa palavra nessa manhã, meu irmão? Porque em tempos de crise, como nós estamos vivendo, de que forma nós vivemos, irmãos? Nós vivemos de forma negacionista, negando a realidade dos nossos fatos. Nós vivemos de forma que diz assim, como escapismo, aonde o nosso mundo é de fantasia. Ou nós vivemos de forma como os brigadores que acusam a tudo e a todos, que a culpa é de todo mundo, menos nossa. Ou nós vivemos como esse povo aqui, ó, como Gideão foi encontrado, como medrosos, que não fazemos nada, que ficamos acuados em tudo e perdemos o controle e somos engolidos pela crise. Qual é a nossa posição perante a situação em que estamos vivendo? Nós temos um Deus que não cede a pressões, irmãos. Saibam disso. Temos um Deus que não cede a pressão. O eu sou que livrou o povo do Egito pode livrar eu e você nessa manhã. Segue o texto, meus irmãos. Versículo 17 diz que então, depois que o profeta foi e falou com aquele povo e o povo não deu ouvidos, o próprio Senhor Jesus aparece para Gideão. Aqui é uma teofania. A teologia chama de teofania porque é o anjo do Senhor, é a forma expressa do próprio Senhor Jesus se aparecer no Velho Testamento. E a palavra do Senhor diz assim: então o anjo do Senhor, Jesus, veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao isbaelita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo, trabalhando num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, ó poderoso guerreiro. Mas o que me chama a atenção, versículo 11: então o anjo do Senhor veio e fez o quê? Sentou-se. Talvez, meu irmão, nessa manhã ou durante todo esse tempo você continua trabalhando, ou você está desempregado, ou todas as situações que estão aflorando na sua vida, seja qual for a área, você está ali acuado, você está num momento que você talvez tenha perdido a direção. O Senhor Jesus hoje te convida para sentar com você. É isso que Jesus faz. Jesus se assenta. Meu irmão, só se assenta quem quer relacionamento. Só se assenta para conversar quem quer intimidade. Vai seguir o texto. Gideão começa a reclamar. Esse aqui é o Nerivaldo, esse aqui é você. Ah, Senhor, eu não tenho culpa, porque quando nós vamos ler lá do 13 ao 16, Gideão começa a falar que ele não tem culpa dos antepassados, por que ele está passando tudo aquilo, qual é a motivação. Vamos trazer para os dias de hoje. Ah, Senhor, eu estou desempregado, dá um emprego logo, Senhor. Não, Senhor, eu estou achando que o Senhor vai me trazer a minha solução, o meu problema. Ó, Senhor, ó, senta aí, mas vamos fazer assim, resolve meu problema logo. Resolve minha situação logo, a minha família lá tá doente. Sabe, Senhor, eu perdi o emprego. Sabe, Senhor, os meus negócios, a minha empresa tá fechada. Sabe, Senhor, eu tinha planejado uma viagem. Olha, Senhor, essa pandemia, toda essa situação cortou todo o meu social, toda a minha alegria, tudo aquilo que eu tinha planejado para fazer com a minha família, com os meus amigos. Se lembrem, Provérbios 19, 21 diz que o homem planeja, mas a palavra final é do Senhor. Portanto, meu irmão, em meio à crise, não perca sua identidade, não. Não perca sua identidade, não. Esse povo perdeu a identidade mais uma vez, por causa de apostasia, de idolatria e viver em crise porque eles foram adorar a deuses estranhos. O Senhor te convida
O Senhor se convida, o Senhor se convida para sentar com você hoje, para saber do seu coração, para saber da sua vida, para perguntar, senta aqui, aquele familiar doente lá, fala dele para mim. Ah, o seu desemprego, conta como que me aconteceu. Ah, o seu casamento, tá difícil, né? Viver nesse confinamento. Me explica? Senta aqui, eu quero saber. O Senhor Jesus se assenta, o Senhor Jesus se assenta para saber do seu coração nessa manhã, para saber da sua vida, para perguntar de você, para se relacionar com você em meio a todas as circunstâncias que estamos passando, assim como esse texto, porque lá na frente, esse grande guerreiro que estava trabalhando, talvez você está trabalhando, você não parou, ou talvez a sua vida, o seu cotidiano é um cotidiano de trabalho e você esteja sendo e você foi encontrado como esse guerreiro aqui trabalhando, mas Jesus não se importou com isso. Ah, você está trabalhando, Gideão? Pera aí, senta aqui. Fala do seu coração para mim. Ah, você está desempregado? Senta aqui, fala do seu coração. Qual é a sua situação? Jesus se assenta com você nessa manhã. Ele se assenta para saber do seu coração, da sua vida. Lá na frente, meus irmãos, o que o Senhor Jesus promete, o Senhor Jesus promete para esse grande guerreiro é paz. É paz. Capítulo 8, versículo 32 vai dizer que vai se cumprir a promessa do Senhor, que diz que traria paz para esse povo. Traria paz. O Senhor Jesus se assenta nessa manhã para trazer paz ao seu coração, a paz que excede todo entendimento. Pergunta: no meio da crise, qual tem sido a sua identidade? Qual tem sido a tua identidade? Não se esqueça, o Senhor Jesus se assenta para saber do seu coração e Ele te promete paz. Em meio à crise, não mude a tua identidade. Eu quero deixar um texto para que nós possamos finalizar. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10 vai mostrar, se Deus vai nos ensinar o que somos, que em crise ou fora de crise nós não devemos perder a nossa identidade, porque nós temos um Cristo que se assenta para saber da nossa situação, seja ela qual for. A palavra do Senhor diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Oh, meu Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos porque antes nem povo éramos e hoje recebemos a misericórdia do Senhor. Que nessa manhã, meu irmão, há uma promessa de Deus para a tua vida. Jesus Cristo se assenta para saber do seu coração e Ele pede para você: não perca a sua identidade. Você é a nação santa, povo escolhido de Deus. Amém? Fique com essa mensagem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que você tenha um sábado de paz. Uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que é essa que Cristo deu para Gideão. Vocês terão paz. Amém? Eu quero orar, quero agradecer a Deus pela oportunidade, a Vanessa, as irmãs, e que você receba essa palavra, meu irmão. Receba essa palavra. Pai, eu te louvo, eu te agradeço pela tua palavra que foi aberta. Assim, Pai, como o Senhor sentou com Gideão, Pai, senta na minha casa, na minha vida, senta na vida dos meus irmãos que estão ouvindo a Tua palavra, Senhor, e traz paz. Não nos deixa, Senhor, não nos deixa perder a nossa identidade em meio à crise, seja qual for o momento, seja qual for a circunstância, Senhor, que nós saibamos, Pai, que nós somos um povo escolhido por Ti, Senhor, uma nação santa, que antes nem povo éramos, mas por causa da Tua cruz, hoje somos Seu povo, Pai, Tua igreja, Senhor, o Teu povo escolhido. Nós te louvamos e te adoramos, Pai, e te glorificamos no nome santo e poderoso que é o nome de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem na paz e que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te abençoe e te guarde em mais um dia. Nós louvamos ao Senhor e agradecemos a Ele para todos sempre. Beijo no coração e Jesus ama vocês.